Porque é o a sós com Deus, é o diante do Senhor, é o aos pés do Senhor, é que nos prepara para a comunhão, em todos os seus aspectos. E é a comunhão uns com os outros que nos fortalece para vivermos nossas vidas a sós com o Senhor. Então eles trabalham um para o outro, mas o primeiro deles é a solitude, ou se quiser a solidão, o a sós com Deus. Então há uma retroalimentação aí. Somos alimentados na comunhão com Ele, diante dEle, aos pés dEle, solidão, e somos preparados para a comunhão. Nós não teríamos nada para dar aos nossos irmãos, e não temos, se não for proveniente da nossa solitude. Eu tenho visto que os irmãos têm apreciado obras de Gouveia. Você já leu um pouco sobre Gouveia? Não. O serviço, o ministério pessoal dele? Foi um homem que, em primeiro lugar, ele entendeu para si mesmo, não que seja um padrão, é óbvio, ele nunca se casou. Ele entendeu que deveria dedicar sua vida, então, ao Senhor e ao serviço. E é dito, então, que quando ele se apresentava para servir o Senhor e ministrar a palavra, os irmãos recebiam não apenas uma palavra de Deus, mas tinham uma sensação que estavam diante do próprio Deus. Mas isso não foi dito apenas de Gouveia. Isso também foi dito de Scrooge, o autor do Descortinar, do Drama da Redenção. E foi dito também através de outros servos do Senhor. Quando eles se apresentavam diante do povo do Senhor para servir o Senhor com a palavra do Senhor, a sensação é, usando o relato a respeito de um outro irmão, é que ele tinha saído da presença imediata do próprio Deus. Porque não é uma questão de estudo bíblico, mas é uma questão de comunicar o coração, a mente, os sentimentos e as cargas do próprio Deus. Meus irmãos, um dos elementos que vamos tocar mais à frente é exatamente esse assunto do ministério da palavra. Já estamos adiantando algo aqui. Mas quanta perda nós temos tido nesse assunto de ministério da palavra. E aqui não estou me referindo apenas a conferências. Não. Estou me referindo ao serviço comum, ordinário, do dia a dia, o serviço da palavra, que de tantas formas é oferecido. Pequenos grupos caseiros, reuniões menores, um encontro de poucos irmãos num determinado momento do dia, para compartilhar a palavra do Senhor, para tocar o Senhor na sua palavra. Quanto tem sido perdido? Porque se perdeu o significado de ministério da palavra. Talvez se colocássemos essa palavra com P maiúsculo, nos ajudaria mais. Porque o ministério da palavra é o serviço da palavra. Se a palavra não nos servir, se o verbo não for servido, o que nós obtivemos do ministério da palavra? Mais ensinos? Mais substância para o nosso intelecto? Então, o que nós fazemos aqui é exatamente isso. É exatamente essa orientação que eu tenho do Espírito Santo. Academia de treinar a vida espiritual. Treinar a vida espiritual é treinar a vida em Cristo. É ter uma visão 24 horas da vida centrada em relacionamento com o Espírito Santo. Isso não quer dizer que eu seja perfeito. Ninguém é perfeito, só Jesus Cristo. Só ele é ou será perfeito. Quem é cristão sabe isso. O cristão não é moralista. O cristão é filho de Deus. Ele tem uma vida espiritual com Deus. Moralidade é uma coisa secundária em relação à vida espiritual, mas muito secundária. E mentira, e dissimulação, e o ego, e a carne. Querer ter segurança. Tem gente que tem seguro até da orelha. Se eu perder minha orelha, então vou ganhar não sei quanto. Se eu perder minha língua, quem é cantor faz seguro da língua. É que não tem Cristo, né? Carro blindado. Cadê a segurança? Quer segurança? Segurança só em Cristo. Segurança de quê?
É só Cristo que nos defende do inimigo. Oxa! O irmão Watmani dizia assim, na sua obra Ministério da Palavra, de Watmani, uma linda obra. Ele dizia assim: o princípio, a base, o fundamento do ministério da palavra é: o verbo se fez carne. Você entendeu? Peça, o verbo, Cristo, desde antes do mundo, se fez carne. E continua fazendo carne. Porque ele agora habita nos seus irmãos carnais. Olha o que ele vai falar. Aqueles que nasceram de novo. O que ele dizer? O que ele disse é que não há ministério da palavra se a palavra não se fizer carne em nós. Se isso não acontecer, não há ministério da palavra. Há transmissão de informação, conceitos, ideias, estudos. E as capacidades e recursos naturais de cada um estão permeando essas coisas. Né? Alguns chegam até boquiabertos. Quanta oratória, quanta capacidade. Não é? Que perda, irmão. Que perda. O verbo, em princípio, a palavra tem que se fazer carne. Do contrário, não há ministério da palavra. Por favor, ouça aqui um irmão mais velho, com atenção. Então, o que está acontecendo aí com Daniel? Exatamente isso. Uma visão da glória de Cristo, mesmo que ele esteja no Velho Testamento. Essa apresentação aí não é outro, não é Miguel, não é Gabriel, não é nenhum arcanjo, nem serafim. É Cristo que Daniel viu. Então, quando eu contemplei essa grande visão, eu fiquei só. Já falamos sobre ficar só. Mais um elemento. Não restou em mim força alguma. Por isso nós colocamos esse elemento como primeiro, meu amado irmão. Se nós não temos visto progressivamente, é claro, não estou falando exatamente de experiências estáticas com X. Obrigado, irmão. Ótimo. Não estou falando de experiências estáticas com X, êxtases espirituais, embora isso também possa ser verdadeiro. Tempos particulares, secretos entre nós e o Senhor, em que nós experimentemos êxtases espirituais. Alguns irmãos experimentaram isso andando pela rua. Mude, o evangelista. Caminhando por uma calçada e meditando sobre Cristo e sua graça. E andando numa calçada para ir em determinado lugar. Em um momento ele teve que encostar na parede. E ele orou assim: Senhor, por favor, retira a tua mão. Porque eu não suportaria mais. Um êxtase andando pelo caminho. Por quê, irmãos? E nós temos perdido o assombro. Por que nós perdemos o assombro? Por que Cristo não nos assombra mais? Bom, senhores, eu vou parar por aí. Continua amanhã com essa pergunta: por que Cristo não nos assombra mais? Por que a igreja primitiva tinha uma vivência espiritual, eu diria, poderosa? Eu só vê os discípulos depois de Pentecostes de hoje. Acho que a gente vive um cristianismo diluído. Por isso que nós devemos treinar muito aqui na academia, não só na academia, mas treinar 24 horas. E o nosso canal YouTube quer propor exatamente isso. Indicar mais de 10 estudiosos, vamos chamar assim, para não chamar de preletor, pastor, essas coisas, mas estudiosos da Bíblia, desde a sua
infância, que explicam a Bíblia e você lendo, você vai ter a revelação. Mas ele está passando as revelações que eles tiveram nos vossos estudos e de outros. É isso. Uma boa noite. Amanhã estamos aqui com a nossa mini treinamento, terminando o tema de barragens. E segunda-feira, iniciando um mini treinamento sobre instrumentação. Amanhã à noite temos a live de sexta-feira às 19 horas. Sábado, a mentoria às 10 horas. E a live de domingo às 10 horas, que eu pretendo continuar no mesmo tempo. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso.